O telefone tocou. Era o Sr. Henderson, editor do jornal local. Uma casa mal assombrada, ele disse. A chance de uma grande matéria. Sua chance. Eu era Sofia, uma jovem jornalista faminta por uma oportunidade. Peguei meu casaco. A tempestade lá fora estava piorando. Mas uma boa história não espera por ninguém. A chuva chicoteava seu carro enquanto ela dirigia em direção à mansão Crestwood. A antiga mansão ficava isolada em um penhasco com vista para a cidade. Os moradores a chamavam de A Casa no Penhasco. Eles sussurravam histórias de luzes estranhas, sons sinistros e desaparecimentos repentinos. Ninguém ousava chegar perto dela. O vento uivava como uma alma penada. Folhas giravam em torno de mim enquanto eu saía do carro. Os antigos portões de ferro da mansão rangiam. A tempestade parecia amplificar a sensação de pavor que pairava sobre o lugar. Respirei fundo e caminhei em direção à casa. A aventura estava prestes a começar. A porta de carvalho gemeu quando a empurrei para abrir. O ar lá dentro era frio, mofado e pesado com o cheiro de decomposição. Partículas de poeira dançavam no luar pálido que entrava pelas janelas imundas. Teias de aranha pendiam de todos os cantos, como sudários fantasmagóricos. Eu vagava por corredores escuros, meus passos ecoando no silêncio. A mansão parecia vazia, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observada. Cada tábua do assoalho que rangia, cada farfalhar de vento contra as janelas fechadas com tábuas, lhe causavam arrepios na espinha. A mansão era um labirinto de cômodos, cada um cheio de vestígios de uma vida esquecida. Havia uma grande sala de jantar, com uma longa mesa empoeirada posta para um banquete que nunca aconteceu. Uma sala de música com um piano, suas teclas cobertas por uma espessa camada de poeira. E então, ela encontrou a biblioteca. A biblioteca estava fracamente iluminada, com um único raio de luz iluminando uma escrivaninha empoeirada, onde um diário encadernado em couro estava aberto. A biblioteca era uma sala grandiosa, com estantes de livros do chão ao teto revestindo as paredes. Um fogo já havia rugido na lareira, mas agora só restavam cinzas. Eu quase podia ouvir o eco de vozes, o murmúrio de conversas há muito esquecidas. No centro da sala, havia uma enorme escrivaninha de carvalho. Um único diário encadernado em couro estava aberto, como se alguém tivesse acabado de escrever nele. Eu o peguei, meus dedos traçando a tinta desbotada. O diário pertencia a uma mulher chamada Eleanor Vance, a antiga moradora da mansão Crestwood. Enquanto ela virava as páginas frágeis, uma corrente de ar frio varreu a sala, apagando sua lanterna. Ela foi mergulhada na escuridão, o silêncio agora ensurdecedor. Então eu ouvi passos. Passos lentos e pesados vindos do corredor lá fora. O medo se instalou em meu estômago. Eu estava congelada, incapaz de me mover, incapaz de gritar. Os passos estavam se aproximando. Havia alguém na casa comigo. Tentei encontrar meu isqueiro, minhas mãos tremendo. A chama bruxuleante lançava sombras longas e dançantes nas paredes. Prendi a respiração, ouvindo atentamente. Os passos haviam parado. Respirando fundo, comecei a ler o diário de Eleanor. Cada entrada era mais perturbadora que a anterior, cheia de paranoia e medo. Eleanor escreveu sobre ocorrências estranhas, sussurros na calada da noite e uma sensação de estar sendo constantemente observada. E então ela mencionou ele. Ele está aqui, ela escreveu. Posso sentir sua presença, à espreita nas sombras, me observando. Ele é a razão para o frio, o medo que permeia esta casa. Quem era ele? Qual era o segredo obscuro que assombrava a mansão Crestwood? Ela precisava saber mais, mas enquanto continuava lendo, uma compreensão fria a dominou. O medo de Eleanor, sua paranoia, estava começando a me infectar. A mansão estava pregando peças em minha mente. Ou estava. Um barulho repentino vindo de baixo me fez pular.
Era o som de vidro se quebrando. Definitivamente, havia alguém dentro da casa comigo. E eles estavam se aproximando. Agarrando o diário de Eleanor contra meu peito, rastejei em direção à porta. Meu coração batia forte contra minhas costelas, meus sentidos em alerta máximo. Ao espiar o corredor, eu o vi. Ele era alto e imponente, envolto em um longo casaco preto. Seu rosto estava oculto por uma máscara branca e sem traços, como algo saído de um pesadelo. Ele ficou imóvel, sua presença irradiando uma aura de ameaça que me causou arrepios na espinha. E então, ele se moveu. Ele deu um passo em minha direção, e eu soube que precisava sair dali. Eu me virei e corri, meu medo dando velocidade aos meus pés. Corri pelos corredores escuros, a mansão um labirinto confuso. Atrás de mim, eu podia ouvir o baque pesado de seus passos, se aproximando. Eu tropecei em uma sala que não tinha visto antes. Era um laboratório de algum tipo, cheio de equipamentos estranhos e frascos borbulhantes. No centro da sala, havia uma grande mesa de metal, manchada com o que parecia ser sangue. Ele estava aqui, o diário de Eleanor, o laboratório. Tudo começou a fazer sentido. Esta não era apenas uma mansão abandonada, era a cena de algo muito mais sinistro. Você não deveria estar aqui. Esta casa é perigosa. Suas palavras eram calmas, medidas, mas me causaram um arrepio na espinha. Quem é você? Eu perguntei, minha voz tremendo. O que você quer? Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos nos meus. Esta casa guarda segredos, ele disse. Segredos que é melhor deixar enterrados. Ele estendeu a mão em minha direção. Eu sabia que tinha que escapar. Examinei a sala, meus olhos pousando em uma pequena janela na extremidade oposta do laboratório. Era minha única chance. Desviei dele, correndo em direção à janela. Ele se lançou sobre mim, mas eu fui muito rápida. Scal. Não parei de correr até estar longe da casa. Enquanto corria, podia ouvi-lo gritando através da tempestade. Gritos furiosos e frustrados. Eu nunca mais queria voltar para aquela casa. A tempestade havia passado quando cheguei à cidade. As ruas estavam desertas, o único som era o da chuva pingando dos beirais dos prédios. Eu estava ensopada até os ossos, minhas mãos sangrando, mas estava viva. Fui direto para a delegacia, mas o xerife Davis não acreditou na minha história. Um homem mascarado em uma casa assombrada parecia algo saído de um dos meus artigos. Ele descartou como uma invenção da minha imaginação, alimentada pela tempestade e pela reputação sinistra da mansão. Ele estava errado. Eu sabia o que tinha visto. Eu sabia a verdade sobre a mansão Crestwood, e eu estava determinada a provar isso. Passei os dias seguintes pesquisando a história da mansão Crestwood e de seus antigos moradores. Descobri antigos artigos de jornal sobre experimentos estranhos, pessoas desaparecidas e sussurros de segredos obscuros. Tudo apontava para algo sinistro acontecendo dentro daquelas paredes. E então, eu encontrei um arquivo oculto contendo documentos que confirmaram minhas suspeitas. A mansão já havia sido o lar de um cientista brilhante, mas excêntrico, chamado Dr. Henry Vance, pai de Eleanor. O Dr. Vance era obcecado em alcançar a imortalidade e usou a mansão como seu laboratório pessoal, conduzindo experimentos antiéticos em vítimas inocentes. Ele havia desaparecido anos atrás, junto com todas as suas pesquisas. Mas o que havia acontecido com ele? E ele era a figura mascarada que eu encontrei? Armada com minhas novas evidências, voltei à delegacia. Desta vez, o xerife Davis ouviu. Ele iniciou uma investigação completa sobre a mansão Crestwood. Mas, assim como o Dr. Vance, a figura mascarada havia desaparecido. A mansão permanecia no penhasco, uma sentinela silenciosa que observava a cidade. Um lembrete assustador da escuridão que se escondia sob a superfície.
Nunca descobri a verdadeira identidade da figura mascarada, ou o que aconteceu com o Dr. Vance, mas eu sabia de uma coisa. A casa no penhasco guardava segredos que era melhor não serem revelados, e eu tinha a sensação de que isso estava longe de acabar.